Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículos 22 até o 36. Eu vou terminar hoje uma série de 3 mensagens sobre a noiva de Cristo. E hoje eu quero falar sobre o amigo do noivo. Eu já falei sobre as características do noivo, sobre as características da noiva, e hoje eu quero falar sobre o amigo do noivo, que João Batista identifica nesse texto. Então vamos acompanhar a leitura, João 3, 22 a 36. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu vou reler os versículos 28 e 29. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Bem, queridos, o que nós já vimos nessas mensagens? Primeira coisa que a gente viu é que nós não somos o noivo. Às vezes nós achamos que nós somos o centro da igreja. Às vezes nós achamos que a igreja existe para nos servir. É uma síndrome de orgulho que infecta o ser humano. E se você não cuidar, vai infectar a sua vida. E de repente você está na igreja de Jesus e acha que a igreja gravita à sua volta. Não é verdade, queridos. Nós não somos o noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo é o noivo. Ele é o centro. Ele é o único que veio do céu. Que mais? O noivo é o único que já viu o que ainda veremos. Só ele pode contar estas coisas. Outra verdade, o noivo é o único que tem a autoridade de Deus. Eu e você temos autoridade delegada. A nossa autoridade depende dele, ele não. Ele tem autoridade direta.
Ele faz as coisas acontecerem pela palavra dele. É o único. Nenhum ser humano pode fazer isso. Quem dera o diabo pudesse. O pessoal tem medo do diabo, que o diabo pode falar. Queridos, a palavra do diabo é vento. Mas do Senhor, não. Outra verdade que nós vimos, o noivo é o único que dá o Espírito Santo sem limitações. Nós temos buscado o avivamento nessa igreja, buscado uma intimidade maior. Pode buscar, meu irmão, minha irmã, busque, porque Ele dá o Espírito Santo sem limitações. Nós temos pouco de Deus, porque nós pedimos pouco. Isso quando nós não pedimos mal. Se você buscar o Espírito Santo, aqui o texto diz, Ele dá o Espírito Santo sem limite. A gente já viu essa mensagem. A segunda mensagem que eu preguei domingo passado fala quem nós somos de verdade. E quem é que nós somos? A noiva. Sabia que você é a noiva de Cristo? Fala isso com o irmão que está do seu lado. Mas no feminino, fala assim, você é a noiva de Cristo. Às vezes a gente não quer ser a noiva, mas não tem jeito, irmãos. Nós estamos nessa metáfora. Nós somos a noiva do Cordeiro. E o que significa que nós vimos então domingo passado? Nós vimos que ser noiva é ser o povo que Deus deseja. Usando a figura de Isaías 62, Efzibá, minha delícia. Puxa vida. O Senhor deseja a sua vida, deseja a minha vida. Deus ama estar conosco. O Senhor fez um investimento maior em você. Não tem bem maior do que você para Ele. Mas vimos também que nós somos o povo que deve e tem que desejar Deus. Nós não somos um povo para desejar religião, irmãos. Nós temos que desejar a pessoa de Deus, a intimidade, o conhecimento deles. Vimos também que é o povo que é guiado pela luz de Cristo. Por isso nós sabemos para onde vamos e vamos chegar lá em nome de Jesus, porque é a luz dele que nos guia. Vimos que é o povo que é a luz para as nações. Nós brilhamos a luz de Cristo no trabalho, na escola, no bairro. Ontem, lá no nosso aniversário, tinha uma vizinha nossa lá de casa, a Dona Rosa, com a família. E a Dona Rosa, quando acabou, ela falou assim, puxa, eu me sinto tão em casa aqui com vocês. Ela gosta de estar no nosso meio, porque nós somos luz para nações. Vimos também que é o povo que está sempre aberto às necessidades das pessoas. Queridos, uma igreja que não atende às necessidades das pessoas, um cristão que não atende às necessidades das pessoas, não conhece o Evangelho. O Evangelho não é para um culto de domingo à noite. O Evangelho é quando você sai e convive com gente e você está atento às necessidades dos seus familiares, às necessidades dos seus colegas, às necessidades das pessoas que você não conhece, mas Deus coloca no seu caminho. E vimos, por fim, que a noiva, a igreja, é o povo que sabe ser honrado e honra a própria igreja. Não fala mal da igreja, não joga pedra, não fica desmerecendo a noiva. Pelo contrário, honra a noiva do Cordeiro. Nós vimos em 2 mensagens, se você quiser adquirir, o Eli tem isso em mídia, ou então você entra no YouTube ou no site da igreja, está lá disponível, você pode ouvir durante a semana, fica aí a seu critério. Mas se você quiser se atualizar, se você perdeu, você então depois adquira ou abaixe lá. E eu quero encerrar essa trilogia de mensagens sobre a noiva, falando sobre o amigo do noivo. Como eu disse no começo, tratam-se de metáforas. E Jesus e os profetas e os discípulos eram pródigos em metáforas. Eles usavam metáfora demais da conta. Porque a metáfora faz com que eu e você guardemos com mais intensidade a verdade. Nós nos lembremos, porque é uma figura de linguagem. É o que acontece com as crianças. Quando você vai ensinar as crianças, você tem que usar a figura de linguagem. Porque isso fica na mente da criança e ela consegue absorver a verdade.
Não adianta você chegar para a criança e de cara falar com ela sobre bondade, sobre verdade, sobre santidade, porque são conceitos abstratos. Então nós usamos a metáfora para ensinar a criança. É isso que esse ministério maravilhoso tem feito. Mas Jesus não fez isso só com criança, fez com os adultos. E ele usou então as metáforas para mostrar a importância da vida cristã. E quando ele usa a metáfora da noiva, ele está falando do casamento. E Apocalipse chama de bodas. E é o encontro de Jesus com a sua igreja. E o casamento é o ato mais importante da vida humana, para o qual os dois, o homem e a mulher, se preparam intensamente. E que muda a vida de um ser humano como nenhum outro. Nenhum acontecimento nessa terra, tirando a conversão, muda tanto a vida de uma pessoa como o casamento. Por isso ele escolheu essa metáfora. A metáfora das bodas, do casamento entre Jesus e a sua noiva. E nesse conjunto aparece então o amigo do noivo. E quem é o amigo do noivo? Na cultura judaica, o amigo do noivo era o shoshbim. Shoshbim, você pode falar comigo? Isso, shoshbim. Você tem que dar uns, igual o carioca. Shoshbim. É o amigo do noivo na cultura judaica. O amigo do noivo era o melhor amigo dele. E ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha que organizar o casamento. Às vezes, um noivo casava com uma noiva sem conhecer. Você já viu esses acontecimentos em filme e na Bíblia? A Bíblia conta a história de Abraão. Abraão designou o melhor servo que ele tinha. O servo que ele confiava mais. Eu vou dizer para você, não tenho dúvidas. Era o melhor amigo de Abraão. Era o shoshbim dele. Nem do Isaac ele era. Para ir arranjar uma noiva. Isaac não conhecia a noiva. Sabe quem conhecia? O amigo dele. O shoshbim. E qual era a função desse cara? Ele tinha que ir lá e ele falava bem do noivo para a noiva. E ficava passando mel na boca dela, para ela dizer, ai, esse homem é maravilhoso. Ela ficava louca para encontrar com ele. Ai, quando eu casar, é o melhor homem que tem. E às vezes ele voltava e falava bem da noiva. O noivo, olha, eu vi a sua noiva, meu amigo, você é um felizardo. Então ele fazia a ponte entre a noiva e o noivo. Falando bem de um para o outro, do outro para um. Ele organizava os preparativos, ele anunciava o casamento, ele falava com os convidados. Essa é a metáfora do amigo do noivo, que João fala aqui no versículo 29. A noiva pertence ao noivo. Não é o amigo. O amigo presta serviço ao noivo, o atende e o ouve. Então, rapidamente, presta atenção, você aqui agora. Porque você também é um amigo do noivo. Nós não somos, meus irmãos, só a noiva. Porque o amigo do noivo, no contexto da vida espiritual e cristã, está dentro da igreja. Porque João estava dentro da igreja. Além de João fazer parte da noiva, além de Jesus vir para João, ele também é o amigo do noivo. Então você, a partir de hoje, também é um shoshbim. Você pode falar isso com seu irmão? Fala assim com a sua irmã. Você é um shoshbim. Irmãos, é um grande elogio. É um grande elogio. Quem é o shoshbim, então? O amigo do noivo. Em primeiro lugar, é aquele que já descobriu a sua função no reino de Deus, na noiva.
O versículo 27 diz assim: a isto João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Queridos, o xoxpinho, o amigo do noivo, já sabe quem ele é na noiva. Ele não está de paraquedas. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Olha para mim. Não existe amigo do noivo que é assistente de culto. Ah, não, eu sou assistente de culto. Então você não é amigo do noivo. Porque o amigo do noivo, ele executa alguma atividade. Ele não se contenta em chegar às 7h05, 7h10, 7h15, sentar na cadeira e ficar aqui, ó. Ah, vamos ficar em pé. Aí a pessoa fica em pé. Agora vamos sentar. Ah, vamos sentar. Agora vamos ficar em pé. A pessoa fica em pé. Agora vamos estender a mão. Agora abaixa a mão. Agora senta. Agora vamos dar um abraço. Agora vamos embora para casa. Aí sabe quando que você volta a ser igreja de novo? Domingo que vem. Que cristão é esse? Queridos, essa ideia é a ideia equivocada que a própria igreja criou, que é possível ser um cristão dominical, que é o cristão templário, cultico, que é o cristão que apenas visita um local sagrado uma vez por semana e está satisfeito. No reino de Deus não existe essa opção. Existe na igreja. Mas se você quiser ser o amigo do noivo, você tem que descobrir a sua função. Porque existem dons. Não é possível que na igreja existam pessoas sem serventia. Quando o Senhor compara a igreja com o corpo, está dizendo que no corpo todos têm uma função. Todos. O olho não é ouvido. A boca não é pé. Está escrito aqui por Paulo. Então você tem uma função, a menos que você não sirva para nada. Você gosta de não servir para nada? Ah, você não serve para nada. Ó, vamos fazer esse elogio. Você não serve para nada. Que loucura! Mas tem gente, irmãos, na igreja que não serve para nada. Um dia nós recebemos na igreja presbiteriana um chinês. Não sei o que, Li. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o segundo nunca mais eu vou esquecer. Não sei se o Eli lembra. Não sei o que, Li. E ele disse assim, eles estavam vindo da época de perseguição na China, e ele falou assim, olha, na China, já tem uns 15 anos isso, a igreja ainda está sendo perseguida. E na China ninguém é à toa. Todos na igreja têm uma função. E ele falou o seguinte, eu me lembro direitinho, a impressão que a gente tem da igreja ocidental é que a igreja ocidental tem uma cabeça, desculpa o que eu vou falar aqui, mas é palavra do chinês. Tem uma cabecinha desse tamanho e um traseiro gigantesco. Porque a parte que eles mais exercitam é o traseiro. Eles vêm para a igreja e sentam na cadeira. Aí depois eles levantam e vão embora. Aí domingo que vem eles vêm e sentam na cadeira. Então, o que eles mais exercitam são os glúteos. Queridos, não existe essa opção no reino de Deus. No reino de Deus, você tem que descobrir a sua função. E o amigo do noivo recebeu a sua função. Ele sabe que do céu veio dons para ele. E ele está pronto a trabalhar. Ele quer produzir. Não existe gente aposentada no reino do Senhor. Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você, se for um cristão, vai trabalhar até morrer. Sem férias. Sem fim de semana. Sem aposentadoria. Por isso que eu não tenho problema com esse trem de aposentar aos 65, 70, sei lá. Mesmo sendo brasileiro e gostando de descanso. Porque na igreja não tem lugar para gente inativo. Todo mundo deve ser amigo do noivo. Mas ele também tem outra função. O amigo do noivo é aquele que fala bem do noivo para a noiva e fala bem da noiva
para o noivo. Sabe de quem que eu me lembrei quando eu preparava essa parte? De Abraão. De Moisés. Porque não é isso que eles faziam? Deus ficava com raiva, falava assim, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés falou, não, senhor, esse povo é cabeça dura, mas é o povo do seu amor. Ele amava aquele povo. Deus falou assim, olha, eu vou destruir esse povo, Moisés, e vou fazer um povo novo de você. Não, Senhor. Talvez se fosse algum de nós, o senhor pode fazer. Minha linhagem, 10. Mas Moisés era amigo do noivo. Ele sabia que ele tinha que apresentar a melhor noiva para o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, nós temos que viver assim. Nós temos que ser intercessores. O intercessor é esse que clama pela igreja, que clama pelo irmão, que clama pelo ministério infantil. Você acha que é fácil? Por isso que você pode se envolver, querido. Elas se reúnem durante a semana. Enquanto a gente estava aqui, tinha uma trabalhando lá em cima. Mas não é só o infantil, tem o ministério de adolescentes, tem o ministério de jovens, tem o Gátimo, tem o Solar, tem tanta gente envolvida. Então você, no mínimo, tem que ser um intercessor. Tem que interceder por aqueles que estão dando a sua vida para missões. E falar, Senhor, vá com eles. Hoje é aniversário da Fernandinha. Fernanda Freire Mascarenhas. Ah, é do Fernando. Então é do Fernando, pai da Fernanda. É missionário, está lá na Bahia. Quando eu fui orar por eles hoje, orei até pela Fernanda, achando que era da Fernanda, ainda bem que Deus sabe mais do que a gente. Eu coloquei o trabalho que eles estão fazendo. Qual vez que você orou por eles na Bahia? O seu dízimo, paga o salário deles lá. Trabalhando com uma equipe de pessoas que não têm, às vezes, oportunidade de ouvir o evangelho. O amigo do noivo ora por eles. Intercede. Clama pelo Expresso Riso, quando o Expresso Riso vai fazer as visitas nos hospitais. Porque às vezes você não vai, meu irmão. Mas se o seu dom estiver ligado à oração, dobre o joelho na sua casa. Deixa eu te falar, se você separar 1 hora por dia para orar na sua casa, pela igreja, pelos ministérios, pelos líderes, não precisa fazer nada na igreja. Não precisa fazer nada. Pode sentar de boa no domingo. Se você dedicar 1 hora por dia à intercessão. Falar bem da igreja. Falar, Senhor, eis aqui a igreja. Ela tem defeito. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, intitulada Uma Igreja para Pessoas Imperfeitas. Porque tem defeito na igreja, gente. Afinal de contas, você está aqui. Então tem que ter defeito mesmo, não é verdade? Talvez se você não tivesse aqui, não teria defeito. Mas como você está, eu estou, tem defeito, tem problema. Mas nós estamos aqui para falar bem da igreja. E falar para a igreja bem do noivo. Qual foi a última vez que você falou bem de Jesus? Enalteceu Jesus. Engrandeceu a pessoa dele. Você viu que eu amo a minha esposa Tereza. Eu tenho prazer em falar bem dela. Qual foi a vez que você falou bem do Senhor Jesus? Falou bem para um irmão? Você, Anselmo, Jesus é bom demais, Anselmo. Pereira, como Jesus tem feito grandes coisas. Queridos, o amigo do noivo fala bem. Ele leva um recado. Sabe o que ele faz? Ele cria a expectativa do encontro. Ah, irmãos, como nós precisamos fazer isso. É característica do amigo do noivo. Terceiro lugar, o amigo do noivo é aquele que presta serviço ao noivo e não a si mesmo. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo. A palavra aí, meus amados, é a palavra doulos. A palavra doulos significa
escravo. É o que nós somos. Nós somos escravos do noivo. Mas não é um escravo que é maltratado, não. É o escravo que ama ser escravo. Quer dizer, nós entregamos a nossa vontade ao nosso amigo. E queridos, olha que coisa linda. Quando a gente entrega a vontade e fala assim, eu sou seu escravo, eu sou seu servo, Jesus. Sabe o que ele fala para nós? Já não vos chamo servos. Vos chamo amigos. É o Eliezer. Eliezer era o servo de Abraão. Era um escravo. Mas eles eram tão amigos que mesmo sendo escravo, Abraão confiava a Eliezer a responsabilidade de achar a esposa do seu filho. Já pensou? Imagina a responsabilidade desse. Tem que ser de confiança. Não é achar um carro. Ó, vai lá e compra um carro pro meu filho. Não, é achar a mulher que vai viver com o filho pro resto da vida. É coisa de amigo íntimo. Quando nós somos servos, nós servimos por amor. Por isso, irmãos, o crente em Cristo Jesus não tem medo de trabalho. Não tem medo de trabalho, não. No meio do século 21, que o povo está ficando fraco, nós não temos medo de trabalho. Nós amamos trabalhar. A Tereza e eu estávamos vendo um especial, sexta-feira, né? Fiz jejum essa semana de televisão. Na sexta-feira eu fui ver e assisti um especial sobre Nero. Nero. Ah, Nero era louco. O especial lá fala que ele não era louco, ele era extremamente inteligente. Se tinha uma coisa que ele não era louco. E ele realmente trabalhou para a questão do fogo de Roma e precisava encontrar um bode expiatório e achou os cristãos. E agradou a Nero perseguir os cristãos. E perseguiu os cristãos, e perseguiu os cristãos, e perseguiu os cristãos. E torturava, e usava os cristãos para iluminar a noite como tocha humana, nas ruas, nos locais de festa. E ele foi tão cruel com os cristãos, e os cristãos foram tão fortes, morrendo com tanta fibra, com tanta honra, que o feitiço virou contra o feiticeiro. E o povo, em vez de ficar com raiva dos cristãos, começou a ter simpatia por aquele povo e ficou com raiva de Nero. Mas era um grupo de homens e mulheres que não tinha medo da morte. Eles não tinham medo da morte. É gente forte, gente que está pronto para trabalhar. A minha senha do meu Wi-Fi lá em casa é Apocalipse 210. Pronto, você já sabe, né? Aí no carro agora, vindo para cá, o Mateus falou assim, pai, por que a sua senha é Apocalipse 210? Aí a Sarinha falou assim, não, Mateus, é 2:10, capítulo 2, versículo 10. No carro agora. Aí ele abriu lá no Apocalipse e foi ler. Eu esperei ele acabar de ler. Falei, você leu, filho? Eu li, pai. Se o pai gosta da última frase desse versículo. Diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até onde? Até a morte. Irmãos, nós não temos medo de trabalho. Nós não temos medo de trabalho, de perder. Nós não temos medo de nada, porque nós somos amigos do noivo. Nós servimos aquele que vale a pena. Terceira característica, o amigo do noivo é aquele que não compete com os outros amigos, mas os ama. Versículo 26, diz assim, eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João estavam com ciúme de Jesus. Eles estavam perdendo público. Mestre, aquele senhor estava batizando, agora em vez deles virem aqui, estão indo lá batizar com aquele homem. E João falou, esse homem é o que eu vos anuncio. Sabe, queridos, nós precisamos aprender
a não termos competição com ninguém. Uma das coisas que o inimigo mais faz é fazer com que nós nos tornemos adversários, que a gente fique com raiva de alguma pessoa, que a gente ache que alguém é inimigo nosso. Então deixa eu te falar, nós que somos amigos do noivo, não competimos com ninguém. O nosso valor, amados, está nas pessoas. O valor do mundo são as pessoas. Então nós investimos nelas. Em gente. Ai, mas pastor, aquela igreja está ensinando uma doutrina errada, teologia da prosperidade. Está errado mesmo, irmãos. É uma mentira, é uma heresia do diabo, para falar a verdade. Mas nós não somos amigos das pessoas. Eles vão prestar contas ao Senhor. Eu posso ser amigo da heresia, inimigo da heresia. E eu sou, mas eu não sou inimigo da pessoa. Você não precisa ter inimigo em lugar nenhum. Nós que conhecemos Jesus, somos investidores em gente. Então a gente não guarda mágoa. A gente não guarda rancor. Nós não temos rivais. Quem é seu rival? O diabo. Só. Acabou. Quanto mais você amar gente, mais livre você é. Se há mágoa no seu coração, aí sim você é escravo de um problema. Mas se você aprendeu que você é amigo do noivo e que não há competição, não tem competição no trabalho, não tem competição na escola. Nós somos gente caminhando com gente e daqui a pouco você vai ver para levar o maior número de pessoas para o céu. Então nós amamos as pessoas. A gente ama até político. Porque povo difícil de amar é o tal político. Mas a gente ama. Porque se o político abandonar essa mentirada, essa corrupção, até ele pode ir para o céu. Então nós não rivalizamos, não guardamos ressentimentos. Avalie o seu coração, se tem ressentimento aí, você tem problema, e você precisa de cura hoje. E eu não tenho dúvidas, Deus trouxe você para ser curado nessa noite. Mas existe ainda, dentro desse conceito, algo que o amigo do noivo é. É aquele que sabe ouvir o noivo. O versículo 29 diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve. Você sabe ouvir Jesus? Eu tenho insistido nisso dominicalmente. É ou não é verdade? Você sabe ouvir o Senhor? Porque, irmãos, nós somos treinados para falar. Essa é a verdade. Nós somos treinados para fazermos orações parlatórias. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Pois bem, eu descobri essa maravilha, foi nessa igreja. A maravilha de ouvir. Ouvir o Senhor falar. Ouvir o Senhor dizer, este é o caminho, andai por ele. Ouvir o Senhor dizer, não pisa aí não. Dá essa palavra. Queridos, o Senhor fala conosco. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala com você. O Espírito Santo fala com você. Se tem uma pessoa que quer falar, essa pessoa é o Senhor. O Salmo 19 é uma ode maravilhosa a Deus falando. O Salmo 19 diz assim, do nascimento do sol até o ocaso, o Senhor faz ouvir a sua voz. E vai falando. E diz que ele não fala só na natureza, ele fala na palavra. Os testemunhos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. E nós continuamos pela Bíblia e encontramos um Deus que fala. Jesus fala conosco. Abra o seu ouvido. Peça para ele falar com você. Peça para ele falar com você no seu trabalho. Peça para ele falar com você na sua escola. Peça para ele falar com você na sua casa. E ele vai falar com você. Primeiro domingo de março, eu quero pregar uma mensagem que Deus me deu quarta-feira da semana passada, orando aqui às 5 horas da manhã. É como se o Senhor me ditasse uma mensagem. Eu já te avisei, é uma mensagem dura.
É uma mensagem dura. Foi dura para mim. E eu tenho certeza que quando você ouvir, você vai falar, ai, pastor, não quero ouvir isso não. Eu tenho certeza que tem gente que nem vai vir. Então já que o pastor vai pregar uma mensagem dura, eu gosto de mensagem light, que me massageia, eu fico todo achando que eu estou bem. Não é essa. Essa é uma mensagem dura, porque o Senhor falou comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor tem falado comigo porque eu tenho exercitado o meu ouvido espiritual. E se você exercitar o seu, você vai ouvir. Quem não conhece a história de Eliseu, cercado em Samaria pelo exército dos sírios, e todo mundo ali em volta, todo mundo com medo, o rei com medo, o servo de Eliseu com medo, e o Senhor dá tranquilidade a Eliseu, e Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos do menino, para ele ver. Porque Eliseu tinha olhos para ver o invisível, ouvidos para ouvir o Senhor. E quando o menino teve os olhos abertos, ele viu que aquele monte, aquela cidade estava cercada pelo Deus vivo e verdadeiro. Ah, irmãos, quando nós temos os olhos de Deus, os ouvidos do Espírito, nós ouvimos o noivo. Sexto lugar, o amigo do noivo é aquele cuja maior realização, maior alegria é preparar a igreja para ouvir o noivo. Não só ele ouve, mas ele quer que a igreja ouça. Agora presta atenção, não é o pastor não, é você. Sabe o que é ouvir aqui? Ouvir aqui é quando o noivo preparou a igreja, preparou a noiva para encontrar com o noivo não conhece a noiva e de repente chegou a hora, o dia do casamento, e o noivo sai lá do seu lugar, da sua cidade, e vem com o seu séquito, e ele vem chegando, e de repente o amigo do noivo está esperando, ele é o cara que fica lá esperando. E aí ele escuta a trombeta. O noivo está chegando. Mas quando ele escuta, a noiva também escuta. Ouvir o noivo aqui é isso. Ele sabe que o noivo está chegando e ele preparou a noiva para ouvir também. Queridos, essa é a alegria que o João diz aqui. Que ele estava preparado para ter a alegria completa. Ele veio preparar o mundo, a igreja, para encontrar-se com Jesus. Foi isso que ele fez. Aqui no versículo 29 ele termina dizendo, esta é a minha alegria que agora se completa. Sabe por quê? Porque o noivo chegou. Então o João está dizendo assim, pronto, eu tinha que preparar e o noivo chegou. Queridos, nós precisamos preparar a igreja para amar a volta de Jesus. Mas preparar a igreja envolve duas coisas. Nós existimos para preparar o mundo e a igreja para se encontrar com Jesus. Então existe o primeiro ponto da preparação. Quando o mundo encontra Jesus, a alegria do amigo do noivo se completa. Preparar a noiva para ouvir Jesus, em primeiro lugar, é pregar o evangelho. Ontem, lá no nosso aniversário, a Tereza convidou os colegas de escola dela. E elas foram tudo. Foram os primeiros a chegar, inclusive. Uma chegou e ainda estava arrumando o local lá. Eu nem conhecia aquele casal. A Tereza tinha saído, foi tomar banho, me deixou sozinho lá. Recebi lá, eu sem camisa, tudo sujo, suado. Ah, não, fica à vontade e tal. Aí quando eles foram embora, eu e a Tereza idealizamos um churrasco. Vamos fazer um churrasco lá em casa. E vamos pregar o evangelho. Por amizade. Porque, irmãos, o maior bem que nós temos, que você tem, é o evangelho. E como é que você guarda só para você? Me explica isso. Quanta gente precisa de Jesus? Irmãos, nós temos que amar esse mundo. Eu vim agora para o culto, saí lá de casa e eu passo na R Nestlé, muita gente caminhando, e eu pensei assim, quantas dessas pessoas sequer se preocupam com a salvação? Sequer se preocupam com Deus?
E quem é que vai se preocupar com eles? Abra a sua Bíblia, deixe marcada em João. Olha o Salmo 119, 136. Eu amo esse versículo. Salmo 119, versículo 136. Diz assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Eu decorei esse versículo quando eu era um adolescente, da idade dos meninos aqui, na Bíblia de Jerusalém. Lá na Bíblia de Jerusalém diz assim: torrentes de águas correm dos meus olhos, porque os homens não amam a tua lei. Quer dizer, ele chora, porque as pessoas não querem saber da lei de Deus. Queridos, nós tínhamos que chorar pelo mundo. Marcão, nós precisamos voltar a orar no monte. Zé, Edelso, a turma que ia orar comigo. Nós vamos voltar quarta-feira que vem, só os homens. Viu? Então, se você é homem e quiser orar no monte, 7h30 você está convidado para vir aqui para a igreja, 8 horas lá no monte. Só os homens. Homem de qualquer idade, viu, meninos? Vocês podem ir também. Porque quando a gente vai orar no monte, a gente vê a cidade. E quando a gente vê a cidade, a gente pensa na cidade, a gente quer que a cidade seja convertida, a gente pensa que milhares de pessoas podem aceitar a Cristo. Quando nós ficamos aqui emborcados no nosso templo, guardados na nossa casa, a gente esquece que tem uma cidade ali fora, irmãos. Essa cidade, chamada Brasil, está se preparando para a pior festa que pode haver nesse país. Chama-se Carnaval. Existe um estudo técnico-científico que 9 meses depois do Carnaval acontece o maior número de partos que esse país já viu, por causa do sexo desenfreado. Eu estava ouvindo ontem na CBN e entrevistaram uma moça e ela já tinha saído da cidade dela, foi para o Rio de Janeiro, e não, já comecei meu Carnaval e eu vou pular até às 5 horas da manhã. Nossa, mas você já começou, o repórter lá, foi, e que horas que começa? Às 4 horas da tarde já começa a outra. Ela já tinha baile, rua. Aí a moça perguntou, mas você vai aguentar? Eu falei assim, eu vou aguentar. Imagina, de 4, 5 da tarde até às 5 da manhã, 12 horas, todo dia. 12 horas. E nós não temos o mesmo amor, a mesma paixão? Queridos, tinha que doer nas nossas vidas. Na sua. Seus amigos que não conhecem a Cristo, porque Jesus é a razão de ser da vida humana. Nós não somos obrigados que as pessoas se convertam. Eu não tenho que fazer ninguém se converter. Mas eu tenho que pregar. Estou atendendo uma moça aqui na igreja, e ela falou assim, pastor, eu sou resistente e tal. Eu falei, mas eu não quero que você se converta. Não estou aqui para converter você. Quem sou eu para querer te converter? Eu estou aqui para te apresentar a verdade. É isso que você tem que fazer. Você tem que ter esse amor pelos seus colegas de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando nos colocou espalhados, ele nos colocou na melhor estratégia para alcançar o mundo. A última coisa que Jesus queria é pegar os crentes e juntar tudo num lugar só. Fazer uma comunidade. Porque na comunidade é muito fácil, irmãos. Todo mundo é crente. Que hora? Todo dia, 7 horas tem oração. É igual acampamento. Coisa mais gostosa é acampamento, porque a gente não gosta que acaba. Glória a Deus porque acaba o acampamento. Porque a gente volta para a sociedade, a gente volta para o meio do povo, a gente volta para o meio do pecado. Olha que benção. Não para a gente pecar, para a gente ser luz. É isso. A alegria do amigo do noivo é quando o mundo começa a entender Jesus. Ele estava feliz, João estava assim, a minha alegria está completa. Porque eu consegui mostrar que Jesus está vindo. E o segundo motivo da alegria é quando a igreja está preparada, desejosa e pronta para se encontrar com Jesus. Então nossa alegria se completou. Irmãos, a nossa alegria se completa